Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós fazemos contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e o governo continua aí à busca de receitas para tentar bancar o financiamento do programa Renda Cidadã. Já se falou em aproveitar a rolagem dos precatórios, também utilizar recursos do Fundeb, e parece que a ideia mais recente agora, que tem circulado pelo menos, é extinguir na declaração anual de ajuste do imposto de renda a modalidade que permite abater 20% dos rendimentos tributáveis sem comprovação de gastos. Como é que você vê mais essa ideia do governo, Fausto? Bem, então, Glauco, mais uma vez nós estamos indo para o caminho de buscar recursos naqueles que têm menos dinheiro, né? Ou seja, você não enfrenta de fato a questão da desigualdade, você não enfrenta de fato a questão de que quem deveria pagar a parcela maior aí da distribuição de renda ou de um programa social deveriam ser os mais ricos, e você fica buscando cada hora ou pelo menos vai simulando, né? Porque a impressão que você tem é que o governo vai fazendo balões de ensaio, você vai simulando entre aqueles que já pagam, ou que já pagam muito imposto, ou que não têm muita renda. Esse tem sido a constante aí dessas discussões que a gente tem assistido na extensão do abono, na continuidade do abono emergencial, em especial aí na criação do tal do Renda Cidadã. No caso do fim da contribuição, do fim do desconto simplificado, nós estamos falando em atingir alguma coisa perto aí de 17 milhões e meio de pessoas, que na sua grande maioria ganham até 10 mil reais. Para você ter uma ideia, a gente está falando em aumentar o imposto de renda para 40%, por exemplo, dos que ganham até 5 mil reais, ou seja, nós estamos falando da classe trabalhadora média aí, do metalúrgico, do bancário, do petroleiro, dos químicos. Nós estamos falando do conjunto dos trabalhadores formais, muito provavelmente, dos trabalhadores ali que estão nessa faixa de renda. Ou seja, mais uma vez, o governo, de certo modo, em vez de enfrentar a discussão da questão dos lucros e dividendos, enfrentar a questão dos mais ricos, você continua ali operando no entorno de quem ou ganha, ou retirando, né? Porque algumas simulações eram para mexer ali na questão da contribuição do décimo, do abono do PIS, agora eles estão falando no desconto do imposto de renda. Para você ter uma ideia, Glauco, quem faz a declaração simplificada tem ali um valor médio na casa dos R$ 7.800 por mês de salário. Quem faz a declaração completa tem uma renda média em torno dos R$ 21 mil. Ou seja, é muito claro que quando você acaba com a despesa simplificada, você estaria pegando aí esse extrato da classe média baixa. Chama atenção, né, que é óbvio, né, uma outra debate que chegou a ser aventado é a possibilidade, em vez de você mexer no desconto simplificado, você mexer nas deduções, porque no caso do imposto de renda, na declaração completa, a maior parte das deduções ou vem da saúde privada ou vem da educação privada, só que a educação com um teto. No caso, se percebe, inclusive, que o governo tem dificuldade, inclusive, de enfrentar o debate da própria questão da saúde privada versus a saúde pública, uma vez que as deduções por saúde privada, de certo modo, é um incentivo para que essa classe média mais abastada, essa classe média que tem uma renda mais alta, vá para a saúde privada. É um incentivo para que você, de certo modo, tenha o seu plano de saúde. Esse é um debate que nós precisamos fazer, né? É fundamental que a gente encare a questão do imposto de renda, é fundamental que a gente mexa na tabela do imposto de renda, amplie as alíquotas, em especial para os super ricos, e não ficar pensando em aumentar o imposto de renda para os mais pobres, aumentar o imposto de renda para aqueles que de fato estão contribuindo, pagando uma carga tributária muito maior. É bom lembrar que você não tem reajustes da tabela do imposto de renda há alguns anos, e isso tem ampliado, inclusive, quem paga imposto de renda no Brasil. E é ampliado para baixo, ou seja, você vai ampliando o número de famílias, de pessoas que passam a pagar imposto de renda, e cada vez com valores de salários, de rendimentos menores. Você sempre mexe, então, na parte de baixo da tabela, e nunca está disposto a mexer na parte de cima. Acho que esse é o debate posto agora,
que nós não sabemos de fato até que ponto o governo vai avançar nessa discussão, mas se avançar, está muito claro, ele de novo caminha para pegar aqueles que menos renda têm. E o incrível, né, Fausto, que a gente tem uma proposta, aliás, mais de uma proposta de reforma tributária no Congresso Nacional, vem se discutindo isso, mas o governo insiste em abrir mão de tentar qualquer fórmula que acabe tributando os chamados super ricos, nem um aumento do imposto sobre patrimônio, instituição de imposto sobre grandes fortunas, nada que de fato altere ali o topo, afete o topo da pirâmide, né, Fausto? Sim, e você tem inclusive propostas até bem mais simples, Glauco, que é você extinguir, né, essa desoneração que você dá do imposto de renda para lucros e dividendos. Uma vez que lucros e dividendos você vai buscar ali diretamente no acionista, você vai diretamente buscar nessa parcela dos trabalhadores, inclusive, que ganham mais, né? Porque a gente sabe que a isenção de lucros e dividendos é um incentivo à pejotização. Muito da pejotização vem por ter a ver com a contribuição do INSS, de um lado, e de outro lado, essa isenção de lucros e dividendos. Você poderia e deveria buscar recursos, nesses casos, nos estratos de maior renda, em especial aí, pegando grandes fortunas, pegando grandes rendas, eu acredito que seja um dos melhores caminhos. Ou seja, o governo o tempo todo insiste e você tem que buscar dinheiro entre aqueles que menos têm, seja ampliando a carga tributária sobre aqueles que menos recurso têm, como é o caso dessa proposta, seja no caso de você retirar direitos, como a gente está vendo que a cada momento aparece essa tese de que ele vai tirar do pobre para dar para o mais pobre, uma vez que ele não topa enfrentar de fato a questão da desigualdade, ele não topa enfrentar de fato incidir, imposto, onerar os mais ricos, e não estamos falando nem dos mais ricos, nós estamos falando dos super ricos, né? Nós estamos falando de gente que tem renda acima de 100 mil reais, coisas desse tipo. Seria muito possível, muito razoável que você entrasse nesse debate. Acredito que há um apoio populacional, um apoio da população em geral, e os super ricos precisam pagar mais a conta, em especial porque são esses grupos, inclusive, que ganharam recursos, que ampliaram a sua fortuna, inclusive no meio da crise, no meio da pandemia, e que mais uma vez a gente vai vendo que são poupados aí das discussões, são poupados aí de colocar a sua contribuição para o país, a sua contribuição para melhorar a distribuição de renda. E lembrando, né, Fausto, de um tema que a gente tem tratado aqui, mas que ele é importante, tem que ser tratado mesmo, que é a questão do teto, porque a lei do teto ela só permite ali o aumento da despesa na área social de acordo com a variação da inflação do ano anterior. Então, mesmo que tenha um aumento de arrecadação tributária, o governo vai ter que fazer algum tipo de ajuste para se adequar à lei do teto. E ontem, Fausto, teve uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também o presidente Jair Bolsonaro, o relator do orçamento de 2021 da PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, em que depois desse encontro o Rodrigo Maia falou o seguinte: a solução do Renda Cidadã tem que ser posterior à solução do teto de gastos. Isso é necessário para garantir que as despesas ficarão controladas nos próximos 24 meses, ou seja, 2 anos. Se propõe primeiro a questão do teto de gastos, ou na prática a sua manutenção, para depois poder ali ajustar o Renda Cidadã. É uma insensibilidade em relação às pessoas, muita gente que está sem emprego, muita gente que tem aí a renda deteriorada em função da pandemia e, como você sempre destaca, Fausto, a economia já não vinha bem mesmo antes da Covid-19. Digamos que as prioridades estão invertidas, não? Não há dúvida, Glauco, até porque a gente tem que pensar que a gente não debelou a pandemia, a economia ainda está bastante frágil e o governo opera, inclusive, um orçamento que está, de certo modo, comprometido do ponto de vista da sua arrecadação por conta do fraco crescimento econômico. Quer dizer, você ampliar a possibilidade de gasto nesse ano e principalmente no ano que vem, de certo modo, vai puxar inclusive a arrecadação. Eu acho que a gente sempre olha do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista de como você vai alocar os recursos, a partir da ideia de que você tem que diminuir as despesas. E a gente nunca olha sobre o ponto de vista de que essas próprias despesas elas vão ampliar a receita do Estado, uma vez que se a economia cresce, o Estado arrecada mais. É simplesmente um olhar ali
bastante limitado do ponto de vista de como você pensa a administração pública, e em especial como é que você pensa ali a operação do orçamento. Essa ideia de ficar comprimindo gastos em momentos de muita crise, como nós estamos vivendo, a gente sabe que ela se transforma, de certo modo, num círculo vicioso e que vai jogando a economia cada vez mais para baixo. Agora, isso do ponto de vista de números, né, Glauco? Mas nós estamos falando de fato de pessoas, de famílias, nós estamos falando em cortes de gastos na saúde, cortes de gastos na educação, nós estamos falando em cortes de gastos na segurança pública, nós estamos falando a própria redução dos programas sociais em geral. Ou a gente enfrenta esse debate, discute a questão do teto. O teto ele é um limitador que não faz sentido neste momento, que precisa ser minimamente flexibilizado, e a partir disso você vai reorganizando todas as contas, todas as finanças a partir da arrecadação e a partir das despesas. A gente vê que, né, neste momento, até agora, há uma espécie de um core, de um consenso de que você precisa cada vez mais espremer o Estado, na outra ponta você vai começar a vender ativos desse próprio Estado, e por fim o que a gente vai ver é que o Estado vai se reduzindo e vai perdendo a sua capacidade da sociedade de minimamente atender aos anseios, às necessidades da sociedade. E a gente sabe que o que está por trás de tudo isso, de certo modo, é passar boa parte dos direitos das sociais para o mercado para ser vendido aí no mundo corporativo, né, pela iniciativa privada. Essa é a proposta do atual ministro da Economia, essa é a proposta que, de certo modo, se dissemina pelo governo como um todo e que, mais uma vez, a gente vai ver a população sofrendo de um lado e o desmonte do Estado e das estruturas que garantem minimamente um país melhor, a possibilidade de desenvolvimento de ciência e tecnologia, a possibilidade de você ter estruturas de saúde e educação mais competentes, em nome de você manter o Estado saneado. Esse é um debate que precisa ser feito, é um debate que está aberto, mas tem pouca adesão, pouca porosidade em relação a alguma coisa fora do consenso dessa ideia de que o teto de gasto é essencial. A gente tem que lembrar que o teto de gasto foi implementado ali em 2016, junto na época do governo Temer, e que de lá para cá ele tem barrado toda a possibilidade de você efetivar qualquer política pública, em especial política social. E vamos lembrar, né, Glauco, para terminar essa questão do teto, que o pagamento de juros não está dentro do teto, não tem limite, e continuamos gastando muito recurso com a dívida pública, muito recurso para os rentistas e para o setor financeiro. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.